Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do programa Fator Agro, com as principais notícias que o homem do campo precisa saber para ficar bem informado. Neste domingo, 17 de dezembro, vamos falar sobre o marco temporal. Temos uma entrevista exclusiva com o deputado Paparico Bach, que é presidente da Frente Parlamentar para Demarcações de Áreas Indígenas do Rio Grande do Sul. E ainda, a derrota do governo Lula na sessão do Congresso. Advogado alerta para os perigos da judicialização. Deputado Alceu Moreira revela manobra política que coloca o produtor rural em risco. E a CNA lança projeto Carreta Agro pelo Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. E nesta semana, os parlamentares em sessão conjunta no Congresso Nacional derrubaram o veto do presidente Lula sobre o marco temporal que restringe novas demarcações de terras indígenas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado estadual Paparico Bach, do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais ameaçados com a demarcação de novas áreas. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Fator Agro. O senhor que fala direto aí de Erechim, no Rio Grande do Sul. Acredito que todo o estado, né, principalmente os produtores rurais, ficaram muito felizes com a derrubada desse veto presidencial em relação ao marco temporal. Afinal, os números mostram que pelo menos 95 mil hectares no estado do Rio Grande do Sul estavam a ponto de serem aí vários produtores nessa área terem que sair dessa área, não é verdade? Bom dia, Berenice, bom dia aos telespectadores do nosso Fator Agro. Sou o deputado estadual Paparico Bach, falo de Erechim, aqui no Rio Grande do Sul, e sou presidente da Frente Parlamentar das Demarcações Indígenas. É uma frente que foi criada neste ano, difícil de ser criado porque é um tema muito duro, muito difícil. Nós conseguimos 26 assinaturas no Parlamento Gaúcho. Nós temos frentes parlamentares, Berenice, com 50, com 40, e essa é uma frente que ela foi difícil de ser criada. Nós criamos, e a partir desse momento nós passamos a fazer a interlocução direta com os nossos produtores rurais, de várias regiões do Rio Grande do Sul. Logo mais vamos falar dos municípios. E, a partir daí, nós intensificamos essa mobilização, não apenas no Estado, mas chegando também em Brasília. E que na noite de ontem, na tarde de ontem, desta última quinta-feira, nós tivemos aí esse duro recado que o Congresso Nacional deu ao presidente Lula, que vem querendo rasgar a Constituição brasileira, tirar os pequenos produtores rurais das suas propriedades. Aqui no Rio Grande do Sul, os pequenos produtores, aqui são todos pequenos produtores de 10 hectares, de 9, de 15, de 20 hectares, compraram as suas terras, compraram no século passado, a grande maioria delas, ou todas elas, do estado do Rio Grande do Sul. O governador Dr. Brizola foi o governador que mais vendeu área aos produtores. Quer dizer, os produtores compraram, pagaram ao Estado, fizeram as suas escrituras, foram ao registro de imóveis, registraram, e agora nós estamos vendo esse absurdo que é de querer expulsar os produtores rurais das suas propriedades sem pagar nada. Então, isso está causando, aliás, não de agora, nós temos muitos produtores rurais que não dormem já há mais de décadas, que não dormem à noite, porque você imagina, Berenice, você morar na sua casa, no seu apartamento, e não ter a certeza de até quando você vai ficar aí, e que você vai ser tirado do lugar onde está morando e não vão te pagar nada por aquilo que você pagou. Esse é o cerne da questão que move a Frente Parlamentar das Demarcações aqui no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Inclusive, eu estou com alguns números aqui divulgados pelo senhor, né, que mostram pelo menos aí 14 municípios, não é isso? 14 municípios afetados, 12 municípios, perdão. E num deles, por exemplo, né, que é o município de
Água Doble, mostra que 1.200 hectares eles já tinham uma expectativa com esse veto presidencial de estarem desapropriando cerca de 400 famílias, né? E é uma área que já tem aí mais de 4.000 hectares que são considerados reserva. Esta área de Cacique Doble, Sonanduva, eu quero abraçar aqui o Ademar Benetti, que é um dos líderes do movimento, em nome dele abraçar os demais. É uma área que já se estende há praticamente 20 anos. Esta luta do produtor rural na busca de garantir aquilo que é seu. Produtores que, ao longo desses anos, tiveram que desembolsar recursos para bancar os advogados, para montar os processos, para recorrer e assim por diante. Então, a decisão de ontem do STF, aliás, do Congresso Nacional, ela é uma decisão importantíssima. Agora, ela não é resolutiva. Nós temos um caminho muito longo pela frente, porque o STF formou maioria na questão do marco temporal. A nossa compreensão, Berenice, e aos telespectadores que acompanham atentamente essa pauta dura, é de que o STF, a partir dessa última quinta-feira, eles vão dar uma segurada, vamos avaliar como está acontecendo com a questão do aborto, né, que teve já um voto aí da ex-ministra, que se aposentou agora, um voto favorável, mas o STF segurou, porque o STF está percebendo que há um clamor popular em todo o Brasil, não apenas no Rio Grande do Sul. E esse clamor popular, ele chega ao Congresso Nacional. Os deputados federais, eles têm as suas bases, né? São homens que têm famílias, que andam pelas ruas, que conversam com as pessoas, e eles sentem o calor dessa discussão, e esse calor, ele chega em Brasília, chega na Câmara dos Deputados, chega no Senado Federal. Então, nós temos a expectativa de que, a partir da derrubada do veto, nós possamos ter dias melhores pela frente. Não significa que nós estamos resolvendo o problema, mas que nós teremos dias melhores. O Lula teve, na nossa opinião, na nossa compreensão, uma grande derrota, não apenas com o marco temporal, mas também com a exoneração da folha. Isso, na minha interpretação, eu que sou historiador e tenho acompanhado um pouco a política brasileira e também em outros países do mundo, esse recado, ele chega ao núcleo duro do governo do presidente Lula. E eles não vão poder fazer aquilo que eles estão pensando em fazer. Essa é a nossa compreensão. O Lula não fará aquilo que ele gostaria de fazer. E o STF vai, com certeza, dar uma reanalisada em tudo aquilo que está acontecendo. Para as pessoas terem a noção, aqui no Brasil, a área que já é destinada à população indígena, ela corresponde ao estado da França, Portugal e Alemanha. Quer dizer, é muita terra que nós temos para uma população que não chega a 1 milhão de indígenas no Brasil. Nós não podemos concordar que o Brasil tem aí uma população indígena na ordem de 1 milhão, não chega a isso, um pouco mais, conforme os levantamentos que nós temos, possam ter uma área como a Alemanha, Portugal e a França juntos. E aí a população indígena busca... Quer dizer, o índio, na verdade, nós não acreditamos que possam ser os grandes responsáveis por essas novas áreas de demarcações. Então, nós temos o entendimento que existem muitas coisas por trás da questão indígena, e é isso que nós queremos desvendar com a Frente Parlamentar das Demarcações Indígenas. Na semana que se passou, eu em Porto Alegre, na condição de membro titular da Comissão dos Municípios, nós convocamos a nossa coordenadora da FUNAI da região de Passo Fundo, a senhora Maria Inês Freitas, para que ela esteja em Porto Alegre, para que ela possa explicar a questão, por exemplo, da área indígena de Cacique Doble. Na semana passada, nós tivemos lá uma grande revolta entre os próprios indígenas que ocasionou a morte de uma jovem de 14 anos. E nos bastidores circula a informação de que isso se deve aos caciques que lá estão, que arrendam as suas terras, e aí, na hora de partilhar os recursos oriundos dos arrendamentos, não são
distribuídos uniformemente. Isso ocasiona, em Cacique Doble, uma grande revolta. Nós temos a expectativa que isso não é apenas em Cacique Doble que está acontecendo. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, nos próximos dias, nós queremos ouvir Maria Inês de Freitas no Parlamento Gaúcho para que ela possa explicar essa desordem que existem, por exemplo, nessa área indígena de Cacique Doble, e não apenas nela, em outras áreas indígenas. Então, o fator de busca por mais terra é um fator, na nossa opinião, que advém de outros movimentos que estão por trás dos índios, que muitas vezes são manipulados, que são usados para essa questão. É uma pauta dura, difícil, mas nós estamos aqui para fazer um trabalho sério, para nós devolvermos aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, os pequenos produtores rurais, a tranquilidade. São pessoas que construíram as suas famílias ao longo das décadas, do bisavô, do avô, do pai. Quer dizer, existe não apenas a questão da perda do valor financeiro, mas existe todo um contexto social que se instala nessas comunidades. Só aproveitando que o senhor falou sobre o que está por trás, né, quais são os interesses, a CPI das ONGs aqui em Brasília, ela retrata justamente isso, né, o que está por trás de muitas ONGs que acabam dominando territórios e não fazem nada por esses indígenas, e cada vez mais eles têm o controle de áreas aqui no Brasil, muitas vezes financiado por outros países lá fora, né? Mas pode concluir o seu raciocínio, por favor. Então, nós precisamos estancar isso. O presidente Lula, que ao longo do tempo tem defendido, né, os pequenos, as minorias, nós não podemos compreender o que possa estar acontecendo com Lula. O Lula verdadeiramente está querendo rasgar a Constituição brasileira, tirar o pequeno produtor das suas propriedades, eles que construíram as suas vidas, que têm as memórias afetivas nessas propriedades, e mais do que isso, não pagar nada, apenas pagar a sua construção. Nós não podemos concordar com isso. E na condição de presidente da Frente Parlamentar das Demarcações, tenho certeza, a partir da derrubada do veto, é um novo momento que estaremos vivendo no Rio Grande do Sul e no Brasil. E nós queremos pautar todos os dias essa pauta para que a gente possa ter um final feliz, razoável, para que essa injustiça não possa acontecer. Todos nós temos nossas famílias, sabemos da importância que as famílias têm na nossa vida, e aqui é uma destruição não apenas do patrimônio material, financeiro, é da destruição de vidas de famílias, pessoas que não dormem à noite, pessoas que estão doentes psicologicamente, pessoas que tomam remédios. As pessoas estão doentes dentro desse contexto. Para que as pessoas possam entender, agora, nesta semana que se passou, no município de Caseiros, também aqui no Rio Grande do Sul, na região de Lagoa Vermelha, nova invasão de indígenas, buscando aí. Nós estaremos nos próximos dias discutindo com o sindicato do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, juntamente com o Luiz Fernando, que é um advogado da Farsul, para ouvir, mas os números que nos chegam, que eles buscam mais 10 mil hectares. Você veja que não há como nós concordar. E as pessoas também, eu quero dizer quais são as regiões do Rio Grande do Sul que estão já na iminência de serem desapropriados. Cacique Doble e Sananduva, que na nossa interpretação é uma das áreas que mais tempo está se lutando para não perdê-las. Gentil, Ciríaco e Marau, que é uma área nova. Mato Castelhano, Gentil, Ciríaco, Marau e Mato Castelhano. Água Santa, já existe uma reserva indígena lá, os indígenas buscam mais um tanto de área lá. Aí nós temos Getúlio Vargas, Erechim, Erebango, aqui próximo da onde estou falando, também com muitos pequenos produtores, assim, desesperados. Nós saímos daqui, nós vamos para Faxinalzinho, que também é próximo de Erechim, e também Benjamim Constante do Sul. Além da área que existe lá, mais áreas estão sendo buscadas para ser demarcadas. São Valério do Sul,
Espumoso, Campos Borges, Jacuizinho e Salto Jacuí. Aí nós temos Vicente Dutra, para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes dizem, Berenice, não, mas o deputado Paparico Bach está aí defendendo os pequenos agricultores, isso não vai chegar para nós. Olha aí, que isso pode chegar em você também. Vicente Dutra, nós temos um percentual desta área que é no perímetro urbano, é dentro da cidade. Nós temos lá uma área de lazer, um camping, que está todo tomado por essa demarcação. Nós temos lá mais de 100 cabanas, que é uma das formas, é uma pequena comunidade aqui do Rio Grande do Sul, que uma das formas de aquecer a economia está por aí. O perímetro urbano está sendo tomado. E quero aqui abraçar o Marcelo Soares, que é o presidente do sindicato e faz um excelente trabalho, mas agora eles estão em uma campanha, inclusive quem está nos acompanhando, nós precisamos arrumar aí R$800 mil para pagar as custas dos advogados para defender essa gente. É gente que tem pouca terra, as pessoas vivem da plantação de porongos, pequenos produtores rurais, pobres, empobrecidos. Aí nós saímos daqui, nós vamos para Nonoai, que também já temos uma reserva e se busca mais ainda, e Pontão. São as cidades que hoje estão no rol da busca por desapropriações ou novas desapropriações. Mas agora, Berenice, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa Fator Agro, as pessoas que estão nos acompanhando em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, porque muitas vezes, Berenice, a pessoa diz, não, esse negócio não chega, é coisinha lá da roça. Não é. Porto Alegre está no rol da busca por novas áreas, o perímetro urbano de Porto Alegre, a Lomba do Pinheiro e Olami e a Lomba do Pinheiro. Aí eu quero ver o que vai acontecer, porque lá são apartamentos, são imóveis rurais, casas e assim por diante. Então, nós estamos fazendo essa entrevista no sentido de conscientizar. Nós vamos conscientizar as pessoas que precisam se mobilizar. Nós estamos na iminência de um estado anárquico. Esse é o fator da nossa indignação, porque hoje estão nas pequenas comunidades, mas amanhã pode estar chegando, por exemplo, nos grandes perímetros urbanos. Então nós precisamos dar um basta. Precisamos dar um basta. Denúncias de truculência também com que agentes do Estado têm desapropriado essas famílias, né? A gente vai continuar acompanhando esta situação, a possibilidade, inclusive, do STF, que já formou maioria após essa derrubada do veto no Congresso Nacional. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores já disse que vai recorrer, né, para reverter a derrubada do veto. Então, a gente vai continuar acompanhando isso. E é hora de fazer aquele giro de notícias. Segundo dados da Embrapa, pelo terceiro mês consecutivo, houve aumento no custo de produção de leite em Minas Gerais, encerrando novembro com aumento de 1,3%, gerado principalmente pela alta no preço do milho. No ano, houve deflação de 2,9%, com queda de preços de alimentos e suplementos para os animais. Gastos com energia elétrica, combustível e mão de obra também aumentaram. O IBGE divulgou o IPCA de novembro, com alta de 0,28% em relação ao mês anterior. A inflação oficial do país acumula alta que passa de 4%. Habitação, transportes, saúde, educação e despesas pessoais ficaram mais caros. Alimentos tiveram avanço de 0,63%. Caíram os preços das roupas, comunicação e artigos de casa. O Brasil deve bater neste ano um novo recorde nas exportações de frango. Até o mês passado, o país embarcou 4,5 milhões de toneladas e precisa exportar mais 140 mil toneladas em dezembro para superar 2022. Até então, o melhor ano da história. Na média de 2018 para cá, o volume exportado em dezembro é de 400 mil toneladas. A safra 2023-2024 de soja será maior que a do ano passado, mas menor que o previsto. A consultoria Safras e Mercado, que projetava uma colheita de 161 milhões de toneladas, reduziu o número para 158 milhões.
A nova projeção considera problemas da falta de chuva no centro-oeste. O rendimento da safra deve ser em torno de 3,5 toneladas por hectare. Nesta semana, os parlamentares em sessão conjunta no Congresso Nacional derrubaram o veto do presidente Lula sobre o marco temporal que restringe novas demarcações de terras indígenas. Após a derrota, o PT disse que vai recorrer ao STF para reverter a derrubada do veto de Lula. E a gente segue ainda falando sobre o marco temporal que, pelo menos por enquanto, vai garantir mais segurança jurídica no campo. Isso porque existe muita manobra política e até fraude nos laudos antropológicos para demarcar novas terras. O deputado Alceu Moreira, que é da Frente Parlamentar da Agropecuária, conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes sobre essa grave denúncia que envolve jogo de interesse, inclusive político. Normalmente, as terras a ser demarcadas não são pretensão indígenas. São escritórios e ONGs que têm interesse na riqueza de superfície, subsolo, minério, madeira ou valorização da terra pela proximidade de centros urbanos. E aí, pela área de amortecimento, eles acabam tendo que ser indenizados por isso. Invariavelmente, quando há indenização, chega-se ao resultado final, os interessados põem o dinheiro no bolso e mandam os índios de onde vieram com os balaios nas costas. Não tem absolutamente nada. Os índios continuam no absoluto abandono. Depois, a segunda questão. Se o laudo antropológico fraudulento, porque ele é feito por um antropólogo que chega no laudo antropológico por convite, por ser amigo. Não tem um edital, não tem o rito da coisa pública, da transparência, da impessoalidade. Ele precisava ter isto, né? Diz, olha, tem um edital, convoca-se para fazer tal coisa. Não, tem uma área pretendida, tem um traçado compreendendo qual é a sua dimensão. A partir de então se contrata um antropólogo, encomenda-se uma história. É bom que se esclareça que é sempre imemorial, em memória oral, nunca tem dados bibliográficos, históricos, não tem nem marco de regulação de propriedade, de limites, tem nada, é apenas uma pretensão, tá? E a partir disso sai o laudo antropológico. O dono das terras não tem a mínima noção disso que está acontecendo. Tudo isso, a pretensão da terra, a solicitação para a FUNAI, a contratação do antropólogo, a feitura do laudo, nada disso o proprietário sabe. Muito tempo depois, quando esse laudo é mandado para a FUNAI e é reconhecido pela FUNAI como se fosse um laudo real, tá? Ele então é mandado para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça então comunica os donos da terra do processo de desintrusão, que significa dizer que eles são tratados como intruso da terra que eles compraram com o suor do rosto, eles, os primeiros que chegaram, tá? Porque pode ser herdeiros, tá? Eles são tratados como intruso de uma terra que eles compraram, tem escritura pública, registro, em algum determinado momento da história, o Estado lhe deu a propriedade para isso, eles adquiriram. Tudo isso acontece e a partir de então o proprietário tem que constituir advogado para se defender do Estado que quer tomar conta da sua terra sem pagar nenhum centavo, só paga as benfeitorias, não paga a terra. É um processo completamente esdrúxulo, não pode ter nada mais injusto, mais absurdo. Ele não protege ninguém, não protege os índios, não protege ninguém. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica
fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. Vamos conferir a previsão do tempo para os próximos 15 dias aqui no Brasil? As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma frente fria se deslocou avançando pela região sudeste, com temporais, principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Chove forte na maioria das cidades, mas sem previsão de estragos. As chuvas também atingem o centro-oeste, com um volume que pode ir de 50 a 80 milímetros e rajadas de vento acima de 70 quilômetros por hora, algo incomum para esta época do ano no leste de Minas, Goiás e Mato Grosso. No Nordeste, o tempo segue ensolarado, com temperaturas máximas batendo na casa dos 37 graus. A chegada prevista da chuva nesta semana deve diminuir a falta de umidade do solo. Deve chover mais forte entre o noroeste da Bahia, Piauí e Maranhão. Nas demais áreas da região não há previsão de chuva. Na semana antes do Natal, haverá pancadas mais intensas de chuva e melhora das condições do solo em todas as regiões do país. A previsão de volumes elevados de 60 a 90 milímetros no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre os dias 24 a 29 de dezembro, porém, as chuvas vão diminuir nestas regiões e no centro-oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Mato Grosso devem ter dias com poucas chuvas, mas com calor de 34 graus em Campo Grande, 35 em Goiânia, 36 em Palmas e 39 graus em Cuiabá. Ainda como efeito do fenômeno El Niño, volta a chover forte no Rio Grande do Sul na semana entre o Natal e o Ano Novo, com risco de alagamentos e deslizamentos de terras. Os gaúchos terão tempo instável, com pelo menos 3 dias seguidos de chuva na região de fronteira com o Uruguai e na parte central do estado. Deve chover entre 100 e 150 milímetros na virada do ano. A temperatura mínima no estado deve ser de 20 graus. E a Rússia renovou a cota para importação de carne de aves com tarifa zero. É uma excelente oportunidade para os exportadores brasileiros de frango em 2024.
A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, destacou que a renovação anunciada pelo governo da Rússia da cota para a importação total de 364 mil toneladas de carne de aves com tarifa zero deverá representar uma importante oportunidade para os exportadores brasileiros de carne de frango ao longo de 2024. A informação foi divulgada na sexta-feira pelo Ministério da Agricultura do Brasil, a partir de publicação de decreto do Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia. E olha, mesmo sofrendo uma derrota no Congresso Nacional com a derrubada do veto presidencial, o PT já adiantou que vai recorrer ao STF para reverter a derrubada do veto do marco temporal. Sobre esse assunto, nós conversamos com o advogado Vitor Lucchesi no programa Hora Notícia desta semana, que falou sobre as chances de reverter essa decisão. Todas as vezes que a esquerda se depara com uma derrota política no âmbito do Congresso, ela busca o amparo do Judiciário para revisar essa derrota. O que deve ser colocado nesse momento é o seguinte: o Judiciário está ali para balizar se o processo legal, o processo de formulação de uma lei, cumpriu todos os requisitos tidos aí na Constituição, no regimento interno da Câmara. Ou seja, se todas as regras do jogo foram respeitadas durante esse processo legislativo. Se o cômputo íntimo da questão, né, se o âmago da questão agrada ou não agrada a determinado juiz ou a determinado parlamentar, isso não faz parte do crivo que deve ser analisado aí pelo Judiciário, né? O Judiciário não deve se ater às questões do âmago da legislação aprovada, né? O Judiciário não deve fazer uma nova análise do âmago da questão. Então, ele deve realmente balizar se aquilo cumpriu ou não a lei do ponto de vista do procedimento, do processo legislativo. E isso é inequívoco, né? Que todas as regras do processo legislativo foram respeitadas. Então, é o choro de perdedor. Infelizmente, o choro de perdedor no Brasil tem tido muitos ouvidos dentro do Judiciário. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, inaugurou na última quarta-feira aqui em Brasília a carreta Agro pelo Brasil. Uma iniciativa que vai levar tecnologia, inovação e conhecimento aos inúmeros eventos do agro pelo país. Mais detalhes com Alan Pitts. Uma viagem para levar palestras técnicas, cursos e treinamentos aos 4 cantos do país. A carreta Agro pelo Brasil tem uma proposta de conteúdo multiuso e vai percorrer os inúmeros eventos e as principais feiras de agronegócio nas 5 regiões brasileiras. A estrutura oferece deck com acesso externo e capacidade para até 40 convidados. O primeiro ponto de parada foi em Brasília. Com espaços fixos e variáveis, a carreta Agro pelo Brasil possui 98 metros quadrados de área útil e foi idealizada para se adaptar aos diversos tipos de eventos e inúmeros projetos e serviços oferecidos pelo sistema CNA-Senar. O Agro pelo Brasil tem o intuito de divulgar as ações desenvolvidas aos produtores rurais, conectar pessoas, debater temas de interesse do agro, mostrar experiências de sucesso no campo e promover a cultura e a gastronomia de todo o país. E o programa Fator Agro deste domingo fica por aqui. A todos uma ótima semana e não se esqueça de deixar o like, o gostei aqui no YouTube e compartilhar também a edição de hoje nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também possam ver. Todos os domingos, você sabe, temos um encontro marcado aqui às 9 horas da manhã, trazendo as principais notícias do setor que mais movimenta a economia do país. Uma ótima semana a todos! O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes,
trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.